Fala galera, tudo bem? Biologia na veia mais uma vez aqui com vocês. Bom, na aula de hoje vamos dar uma finalizada sobre os répteis, não somente por répteis, mas vamos falar um pouco sobre animais venenosos, animais peçonhentos, né? E para isso, né, tem sempre uma pergunta, como mostra aqui a apostila, ataque ou defesa, né? Porque na natureza nós olhamos de uma forma muito diferenciada, porque tudo achamos que o animal me atacou. Sim, dependendo da situação, mas por que ele te atacou? De que forma foi esse ataque, né? Então, na verdade, a gente tem que tirar esse mito que ataque ou defesa. Na verdade, nós da área da biologia, né, estudamos essa questão muito mais aprofundada, enxergamos que na verdade é apenas a defesa do animal. Raramente você vai estar sentado num local, então você está, sei lá, vou colocar hipoteticamente um exemplo. Eu estou sentado num, sei lá, num banco da praça e tem uma aranha a 10 metros de mim. Ela não vai vir até a mim, até aonde eu estou sentado, subir no meu pé e me picar. Raramente pode acontecer, sim, mas é assim, é raro, raro isso acontecer. Porque eles se sentem sempre ameaçados, eles querem fugir. Então, uma cobra, no caso a serpente, existe aqueles. Vou falar um pouco da mitologia, né? Do mito popular aqui no Brasil e em outros países, mas principalmente no Brasil, né? Então as pessoas acreditam isso. Ah, poxa, estou andando e a cobra me viu, eu preciso matar essa cobra porque ela vai atrás de mim. Tem esse negócio que as pessoas falam. Então eles acabam matando a serpente. Por exemplo, às vezes você está numa trilha ecológica e você encontra uma cobra numa árvore, no chão, entrelaçado na rocha, na madeira. Ela está quieta, ela não vai te atacar, mas as pessoas vão e matam. A gente pensa nesse lado, estou falando da cobra, mas temos aranhas, escorpiões, abelha, marimbondo, formiga, tarântula, né? Então, assim, taturana, né? Que é venenosa, que é aquele lagarto cheio de pelos, né? Muito comum em algumas árvores, como abacateiro, bananeira. Então, a gente sempre pensa que esses animais estão aí para nos atacar. Na verdade, eles fazem parte de um sistema ecológico importante que eles traz o benefício para a própria natureza dentro de um ecossistema muito maior. Mas infelizmente nós seres humanos estamos em contato com esses animais. Infelizmente sofremos alguns acidentes. É muito comum no Brasil pessoas se acidentar, principalmente com picada de escorpião, picadas de aranha, picadas de cobra, com picadas de animais venenosos como marimbondo, abelha para quem é alérgico, formiga também tem veneno para quem é alérgico, a taturana, né, aquela que eu falei para vocês, que é aquela lagarta assim que fica nas árvores, que é cheio de pelo colorido, extremamente venenosa, tá? Então a gente tem que começar a entender um pouco sobre essas características, tá? Vamos tirar um pouco algumas ideias sobre isso. Ao longo do tempo, foram selecionadas diferentes estratégias de sobrevivência por parte dos seres vivos. Algumas espécies para se defender e outras para atacarem produzem veneno ou peçonha, entre outros artifícios. Então, é um processo evolutivo do animal, não importa se ele é invertebrado, se é vertebrado, se é uma abelha ou se ela é uma cobra. Não importa, mas é um processo evolutivo de defesa e de ataque à predação, né? Nunca mais, não é pra tipo, eu vou lutar e vou atacar o ser humano porque eu odeio o ser humano. Não passa isso dentro do, lógico, não vou falar pensamento, mas dentro da realidade dos seres vivos da natureza. Ah, vamos a guerra entre os seres humanos, igual a guerra entre é, o planeta dos macacos, que é a guerra entre o homem e o macaco. Não, não existe isso. A natureza ela é muito sábia, ela está quietinha no canto. É nós, infelizmente, que invadimos o território dela, construímos as nossas casas em lugares muito próximos de mato, né? Por exemplo, a pessoa tem uma casa e do lado da sua casa tem um terreno abandonado cheio de entulho. Sim, há grande possibilidade de ali ter escorpião e aranhas, lacraias também, que é muito venenosa, e esses animais migrarem para sua casa e provocar acidentes, né, com animais venenosos, né? Então a gente tem que ter esse pensamento agora de entender que ajuda a gente a se livrar dessas situações, dessas ameaças, tá? Então vamos lá, a peçonha, a gente sempre fala, tem um animal
que é peçonhento e venenoso. Qual que é a diferença? O animal venenoso, por exemplo, pode ser o sapo que tem o veneno na pele, entendeu? Pode ser a tarântula que tem o veneno na própria pelagem, lá naqueles pelos, que a gente sabe que libera veneno, né? Mas existe aqueles que têm peçonha. Peçonha é, no caso, que são animais que têm inoculadores de veneno. O caso das cobras, né, que tem um dente que vocês estudaram comigo, um dente que tem um furo no meio, é oco no meio, para que na hora que ela picar o ser humano ou morder, vai pressionar o dente vai pressionar uma glândula de veneno que fica na cabeça, perto dos olhos, e vai injetar uma grande quantidade suficiente para paralisar ou matar a sua vítima, né? E então muitos têm peçonha, as cobras têm peçonha, escorpião, tem um aguilhão que tem uma pequena peçonha que libera o veneno, aranhas também, né, que tem suas quelíceas modificadas para liberação de veneno, né, que são dois, parecendo dois espinhos grandes na frente, ou dois dentes, que mas não é dente, né, são presas inoculadoras de veneno, tá? Então a gente entendeu um pouco a diferença de peçonha e veneno. Ambos são venenosos, mas a gente diferencia o animal que pode inocular o veneno e o animal que pode soltar o veneno por algum motivo. O caso do sapo, né? Se ele se sente ameaçado, você aperta a parte dorsal das costas dele, ele libera uma glândula, um veneno meio leitoso, que é um veneno. Não é tão tóxico para nós, mas é tóxico para outros, né? Então a gente tem esse pensamento de entender essas coisas, tudo bem? Então vamos lá, o que que é a peçonha? A peçonha é uma substância tóxica que geralmente agride as células do sistema nervoso, causando a paralisia da vítima, né? Ou afeta o sangue, provocando hemorragia ou coagulação, né? Então, existe dois tipos de veneno, assim, tem o neurotóxico, é o mais complicado e o mais agressivo. Neurotóxico, antes de tudo, é uma toxina que ataca o sistema nervoso, entendeu? Então, ele vai lá e atinge o cérebro, o sistema nervoso periférico, então ele ataca e deixa a pessoa, levando a pessoa à morte, porque ele começa a atacar o sistema nervoso, que o sistema nervoso, por nada mais, vocês sabem que ele controla todas as funções do nosso corpo. O sistema nervoso não controla a batida do meu coração, o ritmo respiratório, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão sanguínea. Então ele desregula tudo isso, levando o corpo a um colapso. Aí a pessoa pode, nesse caso, morrer, né? Pode ter uma parada cardíaca, uma cardiorrespiratória, o coração e o pulmão param, não há oxigenação no cérebro, e também na dificuldade desse oxigênio chegar aos órgãos, né? Então, assim, é muito complicado a neurotoxina, né? Alguns animais, né, têm uma neurotoxina muito forte, alguns anfíbios, por exemplo, aquelas perereca colorida que vocês assistem às vezes na Amazônia, amarela, azul, vermelha, são automaticamente tóxicos, né? Elas liberam neurotoxina. Então nós temos a neurotoxina e a hematoxina, né? Essas hematoxinas já são diferentes. Muitas cobras têm hematoxina, né? Aranha também tem hematoxina, que nada mais é do que quando ela pica, ela libera o veneno dentro da sua vítima, esse veneno começa a destruir o tecido naquela região. É por isso que muitas pessoas que sofrem picada de animais venenosos, no caso principalmente de cobras, serpentes, muitas vezes a pessoa demora a buscar ajuda, e alguma parte do seu corpo fica comprometida. Por exemplo, se a cobra pica o dedo, ela apodrece todo o dedo, né? Então, de repente, um pedaço da mão a pessoa tem que amputar, porque já perdeu, ficou necrose, apodreceu, destrói tendões, destrói músculo, né? Destrói cartilagem. Então, é muito forte o veneno da cobra, né? Por isso que a pessoa que é picada por animais venenosos, no caso de cobras, serpentes, né? Aranhas, não todas, mas um grupo que eu vou explicar depois, e escorpiões, dependendo da situação, no total tem que se tomar o antiofídico, né? Que na verdade você acaba tomando, não é um soro já com anticorpos pronto para inibir a ação do veneno no seu corpo. Não é a mesma coisa por exemplo, como eu posso falar? De uma vacina, na verdade, você recebe o soro pronto. A vacina, você toma a vacina, ela vai estimular o seu corpo a produzir, vai produzir então anticorpos. No caso de uma picada de cobra, no caso de uma
picada de serpente, cascavel, jararaca, né, coral verdadeira, surucucu, etc., são as cobras mais comuns no Brasil, você necessita tomar o soro antiofídico. Nesse caso, vem já com os anticorpos prontos, tudo bem? Então é bem interessante, né? Então vamos lá. Os animais são animais peçonhentos, aqueles que inoculam veneno na vítima por meio de dentes, como eu falei, serpentes. Nós temos os que liberam veneno também por ferrões, que é a abelha, vespa, maribondos, né? Ou Telson, né? Que é o escorpião que tem um aguilhão, que é aquele parecendo uma angola assim, sabe? É o escorpião. Já os animais venenosos são aqueles que possuem o veneno, tá? Mas são desprovidos de aparelho inoculador. Então ele tem o veneno, mas ele não tem como lançar ou liberar o veneno dentro da vítima, né? Então, nesse caso, ele precisa ter o contato com o corpo, por exemplo. Então, os pelos, né? É o caso da tarântula que eu falei, da taturana, né? Eu falo tarântula que tem aquela aranha cabeluda, a gente sempre se confunde, tarântula e tarântula, né? Então, a taturana, desculpa, que parece a minha sobrancelha grossa, ela é bem peluda, com os pelinhos, acho que todos já viram, né? Em árvores, não toquem nesse animal, ele é extremamente venenoso, tá? E o veneno dele é neurotoxina, já levou pessoas à morte. Não tem muito registro, mas pessoas já morreram. Ainda mais pessoas que têm problema de saúde agravam esses problemas, tá? Então, nesse caso, você toca nesses pelinhos da taturana e automaticamente ela libera uma pequena fração de miligrama de veneno na corrente sanguínea e esse veneno se espalha e chega até o cérebro. Tem o caso dos ferrões, né? No caso de abelha, vespa, maribondos, tá? Que liberam uma grande quantidade de veneno, dói o local incha, fica vermelho, quente. E se você for totalmente alérgico à picada desses animais, você pode sofrer alguma situação muito grave, né? Você pode ter um ataque epilético, você pode ter uma alergia tão grande que ele tampa a glote e você morre por asfixia. Existe pessoas que têm uma sensibilidade tão grande para esses tipos de veneno, tipos de picada desses animais, que ao entrar em contato com esses animais através da picada, basta uma picada, se você for alérgico, já sofre várias, fica vermelho o seu corpo, aumenta a temperatura, você tem uma reação muito grande nessa região da via aérea respiratória, a sua glote aqui, ó, que vocês vão estudar comigo, ela tampa, dificultando a entrada de oxigênio, então precisa correr com uma pessoa dessa que tem alergia, né? Então a gente tem vários processos, tá? E o sapo também, como eu falei, pela compressão das glândulas produtoras de veneno, né? Só para vocês terem ideia, existe uma perereca de aproximadamente 2 centímetros de comprimento na Amazônia, principalmente na floresta amazônica, temos também na Mata Atlântica, mas na floresta amazônica temos mais espécies. Uma que é amarela, outra que é vermelho para laranja e uma que é azul com preto, um azul bem escuro com preto, um azul vistoso. Os índios, só para vocês terem uma ideia, os índios passam a ponta da flecha nesse sapinho, nessas pererecas, né, da família dos anfíbios, que a gente já estudou, e usa para atingir animais grandes, como macaco, né, animais maiores, né, para se alimentar. Então, um veneno muito forte mesmo. Só para vocês terem ideia, uma, uma grama desse veneno é capaz de matar mais de 100 homens, mais de 100 pessoas. Uma grama mata mais de 100 pessoas. Você divide a grama em miligramas, você mata cada miligrama, você mata um ser humano. Então é um veneno muito forte, tá? Só para vocês terem ideia sobre o que a gente está falando sobre venenos e no geral dos animais, tá? Em seu ambiente, esses animais utilizam essas estratégias para paralisar a sua presa, obtenção de alimento. Então, é um recurso biológico natural, num processo evolutivo há milhões de anos atrás, que fez esses animais desenvolverem características de produção e inoculação de veneno, tá? Para quê? Para atacar, para se alimentar e defesa. Então, um animal vai lá, maior do que ele vai atacar esse animal para que esse animal possa ir embora ou morrer ali mesmo e não, ele não tem a intenção de matar. Por exemplo, você não vai ver uma aranha, aranha, por exemplo, você vê uma aranha marrom, um escorpião em casa, ela vai vir me picar porque ela quer me matar, quer me comer. Não, ela tá me picando porque ela se sentiu ameaçado, seu sistema sensorial fez com que ela só tivesse uma reação e a reação dela foi picar para se defender. Então essa é a questão da defesa, né? Esses animais eles atacam
para se alimentar. Então, eles buscam alimentos que eles possam caçar e comer. Essa é a grande diferença, tá? Importante também, esses animais utilizam as estratégias para obtenção de alimento ou para imobilizar seus agressores e ganhar tempo para fugir. Então, é a mesma coisa. Pica um animal maior, ele animal ficar meio atordoado, ele foge, né? Eles estão presentes em todos os meios, rural como no urbano, e pode provocar acidente doméstico, por exemplo, ser picado ao praticar jardinagem sem luvas, ou tá numa horta, né? Ou tá mexendo em entulho, você tem lá um monte de bloco, velho, madeira na sua casa há muito tempo, aí fala, hoje eu vou limpar o quintal. Tem que ir de luva, né? Com bota, porque de repente um animal desse pica e já sabe o acidente que pode ocorrer, né? Em quaisquer casos de picada, seja de aranha, de escorpião, serpente ou outro animal, é necessário realizar os primeiros socorros, tá? Como indica a figura abaixo. Vamos entender um pouco essa figura aqui abaixo, ó. É bem simples, tá? Mas é importante, salva a vida. Por quê? Um dia você pode estar fazendo uma trilha ecológica com os amiguinhos dando um rolê, né? Acampando, ou na fazenda ou na chácara do tio, do amigo, do pai, do avô, do cachorro, do papagaio. Então é importante que a gente ali tenha conhecimentos básicos para promover a alta ajuda para essas pessoas, para dar tempo para que essas pessoas possam chegar em um hospital, em um pronto-socorro, em um posto de saúde e receber o cuidado específico para aquele animal. Outra coisa também importante que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: é importante a pessoa que sofre uma picada de animal venenoso, no caso uma aranha, um escorpião ou cobra, que são os principais causadores de morte hoje no Brasil, você identificar esse animal. Se puder capturar esse animal, se de repente esse animal morreu, você matou ele, levar num saquinho, para quê? Porque quando você chegar no pronto-socorro, no pronto atendimento, a pessoa vai identificar, vai falar assim, nossa, ele foi picado pelo uma cascavel. O que que significa isso? Você facilita o tratamento. Quando a pessoa não sabe qual é o animal que picou ela, mas ela chegou ruim, sangrando no lugar da picada, mas a pessoa não sabe, eles dão um coquetel com uma combinação de vários tipos de soro misturado lá que veio do veneno, de várias espécies mais comum naquela região, para ela poder entrar em ação. Mas quando você descobre que ele foi picado realmente pelo uma cascavel, que ela faz que chacoalha, rapidamente você entra com soro ofídico da cascavel, aumentando a chance de recuperação dessa pessoa. Aranhas são a mesma coisa, então nem todo o soro para picadas de aranha são iguais. Cada um tem um exemplo, né? Então, da viúva negra é um tipo de soro, porque a viúva negra ela apresenta o quê? Uma toxina, neurotoxina, que vai direto para o cérebro, né? Já a armadeira, a aranha marrom, já é um veneno já que hematose, destrói células, né? Acaba destruindo, correndo o tecido. Então, cada um tem uma ação, tá? Então, vamos lá. Muito interessante, né? Então, lavar o local da picada apenas com água ou com água e sabão. Então, lavou a picada, a pessoa picou, tá lá no riacho ou na casa de um fulano, lava bem, né? Hidrate a vítima com goles de água. Então, você sempre fica dando um pouco de água, tá? Porque há uma necessidade dessa hidratação do corpo, tá? Para facilitar o processo fisiológico. Eleve o local afetado. Então, se a pessoa picou o braço, deixa o braço levantado, a perna levantada, tá? Levar a vítima imediatamente ao serviço de saúde o mais rápido possível. Outra coisa, não corte ou fure o local da picada. Já assistiram filmes, né? Seriados, etc., que a pessoa toma uma picada e o cara vai lá, faz um monte de furinho com a faca, com a agulha e fica sugando sangue. Não adianta, isso aí você acaba se contaminando, já que o veneno está se espalhando, né? E não faça torniquete, isso é o mais importante. O que é o torniquete? Torniquete, então, é muito utilizado em lugares onde a pessoa está num lugar muito longe, então não tem hospital, vai demorar para chegar ajuda, o veneno não quer que se espalhe para o corpo, então vai igual. Tomei uma picada na perna, igual tá exemplo ali mostrando. Tomei uma picada na perna, o que você faz? Amarra um torniquete, né? Um pano na perna, coloca uma madeira e vai rodando. É como se fosse
arame, você vai rodando. E aí sua perna vai contraindo, contraindo a contração muscular. Quando você contrai o músculo, ao mesmo tempo você contrai o quê? Os vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias, impedindo que o veneno suba para o corpo. Qual é o maior problema do torniquete? É que se você deixar o veneno por muito tempo ali, ele apodrece toda a perna, ou todo o braço, toda a mão, e você quando chegar no hospital, o veneno destruiu muito tecido dessa região e você tem que amputar, arrancar fora essa parte do membro. Então é muito perigoso, né? Então a gente tem que ter essa ideia aí. Existem algumas medidas para prevenir, auxilia na redução desses tipos de acidente. Também a gente tem que ter esse entendimento do papel de saber na nossa casa, apesar de eu morar em apartamento, ou eu moro numa casa onde é bem arejada, mas a gente tem que saber que há uma possibilidade de a gente ter contato com escorpião, principalmente com escorpião aranhas. Então a gente é importante saber, né? Bom, vamos lá. Controlar a quantidade de roedores e baratas, né? Que são alimentos preferidos de animais peçonhentos. Então, se você está numa chácara, onde na sua chácara você vê muito rato para lá e para cá, rato que sai do celeiro, rato que sai um da mãe, um dos pais guarda os mantimentos, há uma possibilidade dele atrair cobras, porque a cobra com a língua bífide lá separada, ela consegue sentir o odor por metros de distância. Então ela vai seguir. Ela não quer saber que ali é uma casa, ela quer ir comer o rato, né? Por exemplo, muita barata, muito grilo também ali pode atrair escorpiões, pode atrair aranhas, então é muito importante ter essa questão. Limpar a casa, principalmente atrás de quadros, móveis e cortinas, é muito importante. Animais peçonhentos gostam de ficar debaixo de camas, atrás de móveis, atrás de quadro, atrás da cortina, em cantos entre um guarda-roupa e outro, onde tem um espacinho. Então tem que ter cuidado ali, né? Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos e forro. Então, na porta, colocar aquele que a gente chama de cobra de pano na porta, para evitar que passe inseto, as janelas bem vedadas, né? Usar calçados e luvas nas atividades rurais e jardinagem. Então, isso aí é para quem está na jardinagem, no rural, tá ali na horta, mexendo. Ou se você vai, como eu falei, vai limpar seu quintal. De repente você fez uma reforma e deixou um monte de pedra, entulho, madeira, telha velha, tá lá no canto. Aí você fala, hoje eu vou dar um fim, eu vou jogar lá fora pro caminhão levar. Vai com luva, coloca tênis, coloca uma botinha, alguma coisa para evitar que algum animal saia de lá e te pique. Examinar e sacudir calçados e roupas, né? Isso é muito importante. Pessoais antes de usar em locais com muita incidência de animais peçonhentos. Isso é muito comum mais em chácaras, tá? Então você tá numa chácara de um colega, de um vô, de um tio, da parente, hotel fazenda, então você tá com o seu tênis, tirou o seu tênis, foi dormindo, aí de manhã você quer colocar o tênis porque você vai dar um rolê, uma caminhada, tem que pegar o tênis e bater assim. Não coloque o tênis, porque o animal se sente pressionado. Na hora que você põe o dedo, ele pica, porque ele não sabe se é um predador que está tentando atacá-lo, tá? Então é muito importante esses conhecimentos. Isso aqui não é um conhecimento para você fazer uma prova. O professor Wagner de biologia não está passando, porque vai cair na prova. Não, isso é conhecimento para a sua vida. Isso é um conhecimento para ajudar você e as pessoas que você ama, seus amigos. Um dia você pode precisar desses conhecimentos. Isso pode salvar uma vida. Certo, meus amigos? Então, continuando, eu vou agora apresentar alguns animais típicos do Brasil, responsáveis por a maioria dos acidentes que acontecem em nossas casas, no meio da natureza, nas trilhas ecológicas, chácaras, fazenda. Então, vamos lá, né? A primeira que a gente vai ver são serpentes dos gêneros Botrops, tá? Corresponde ao acidente de ofídio de maior importância epidemiológica no país, sendo responsável por cerca de 90% dos envenenamentos por animais venenosos. Serpentes são essas. A picada causa muita dor, é um sério edema no local, além de bolhas e sangramento, né? Essa daqui que vocês estão vendo, esse animal aqui, ó. Nome científico, Botrox jararacuçu, né? Nome popular é o jararacuçu. É uma jararaca muito grande, assim, tal, com essas características, né? Com esse desenho que vocês estão vendo aí, triangular, preto com uma cor bege clara. É animal totalmente peçonhento, né? A cabeça dele bem triangular, né? Uns olhos bem acentuado.
Um animal que se torce. A maioria dos animais, cobras venenosas, só para vocês terem ideia, ele tem essa característica de se encolher, formar um S para dar o bote. Então ele se encontra, deixa só a ponta do rabo lá, se fica fechadinha e depois quando você chega perto ele consegue projetar o seu corpo uns 30 a 40 centímetros, dependendo da espécie, e dar o bote, tá? Então essa também é típica do Brasil. Mais uma que eu vou mostrar aqui para você, ó. Serpentes do gênero Crotalus, tá? É responsável por cerca de 7,7% dos acidentes ofídicos registrados no Brasil, podendo representar até 30% dos acidentes em algumas regiões. Apresenta o maior coeficiente de letalidade devido à frequência com que evolui para a insuficiência renal aguda. Então já está mostrando que é um veneno altamente forte, 30% dos acidentes é provocado por ela. O veneno é meio sistêmico, mas atinge principalmente os rins, causando uma insuficiência renal. O que significa insuficiência renal? O rim para de trabalhar. Ele para de trabalhar, ele para de limpar sangue, o sangue fica acumulado várias substâncias químicas e a pessoa entra em colapso e acaba morrendo, tá? Todas elas têm um soro específico. Serpente do gênero Laxix, né? Nós temos um exemplo aqui. Existe poucos casos relatados na literatura, por se tratar de uma serpente encontrada em áreas florestais. Então é muito incomum os acidentes. Onde a densidade populacional é baixa. Então, como tem poucas pessoas nas florestas morando lá dentro, a chance é menor, tá? Então, um acidente desse animal, tá? Que é a surucucu, né? É a maior cobra venenosa do Brasil, né? A surucucu, né? Tem relatos de 4, 5 metros de comprimento. Tem uma peçonha, uma glândula na cabeça que todas ficam com uma grande quantidade de veneno inoculado, né? Então causa lesão e morte. Tem que tomar o antiofídico também, tá? Outro exemplo de gêneros, né, de serpente é o gênero Micrurus, né? Corresponde é pouco acidente, né, 0,4 nem meio por cento de acidente no Brasil, né? Não são agressivas e possuem o veneno mais potente do país. Aí que tá, é o veneno mais forte do país é dela. Há relatos de pessoas que em lugares em trilha ecológica, em pequenas ilhas assim, né? Mas em trilhas ecológicas, que a pessoa tomou a picada, depois de uma hora morreu, entrou em óbito. Então, assim, por quê? Porque o veneno dele é neurotóxico, né? Então, lá, ele atinge insuficiência respiratória aguda, levando à morte. Ela entra e desregula todo o sistema respiratório, circulatório, cardiovascular. Então, o sistema respiratório não consegue se controlar, tem hora que para de respirar, de buscar oxigênio tirado da atmosfera e a pessoa morre por insuficiência respiratória, tá? Essa daqui é conhecida como cobra coral verdadeira. É o Micrurus corallinus, né? O nome científico e o nome popular coral verdadeiro. Existe a coral falsa e a coral verdadeira. A diferença, lógico, ninguém vai pedir para, ô cobrinha, deixa eu ver sua barriga. A diferença é que a cobra verdadeira, ela é o anel, tá vendo o anel preto, branco e vermelho? É inteiro. Se você pegar ela, virar ela de ventre, né? A parte dorsal e a parte ventral de baixo, onde ela rasteja, é branco. No caso dela, é totalmente igual, tanto em cima e embaixo é igual. Já a falsa só apresenta em cima essas características, obedecendo essas cores, preto, vermelho e branco. Embaixo é totalmente branco, então essa não tem veneno. Ela usa as cores evolutivamente para colocar medo nos predadores, porque para os predadores, um animal colorido, no caso de répteis e sapos, representa veneno e o animal é esperto, nós que não somos, né? Porque o animal sabe, eu não vou mexer com essa cobra colorida porque ela é venenosa. O que mais é importante aqui? Aqui, ó. Mas ó, agora chegamos nas aranhas, tá? Então, aranha nós temos no gênero, né? Gênero Locheles, né? Seu veneno causa ferida muito grande no local da picada. Os acidentes ocorrem quando a pessoa, ao se vestir ou mesmo durante o sono, comprime o animal contra a pele. Normalmente a dor só aparece várias horas depois da picada, né? Então é aranha marrom. Essa aqui é o que causa mais problemas, é o que causa mais acidentes no Brasil, muito comum nos lares também, mas tem muito mais nos interiores, lugar onde tem muita mato, muito entulho, né? Muito lugar com casas de madeira, né? Grama, então que apresenta muito animais
Se eu tenho grama, se eu tenho jardim, eu vou ter tatu, eu vou ter grilo, eu vou ter. Então eu posso ter esse animal lá, tá? Aranha marrom, muito perigoso. Tem que ter cuidado com esse bicho aí. Nós temos do gênero Fonétrio, né, que adota a posição de ataque, a tal da armadeira, né? Ela é uma espécie que se defende quando se sente ameaçada, são encontradas em bananeiras, né? Folhagens, madeiras, pedras empilhadas, aquilo que eu falei do entulho jogado em casa, madeira, telha, e produz uma dor local imediata sem evoluir para a lesão local, tá? Mas muitos casos tem que tomar o soro. Olha ela aqui, ó. É muito comum vocês verem essa aranha assim, quando vocês presenciar, vocês vão saber que é armadilha. Recebe esse nome porque ela arma as quatro patas da frente e dá um pulo para frente para inocular o veneno pelas quelíceas. Mas essa posição é apenas para afugentar. Ela já levanta e fala assim: eu não quero briga, vai embora. E a pessoa, se chegar perto, ela ataca, tá? E nós temos também o gênero Latrodectus, né, que é a aranha mais perigosa do Brasil. Apesar dela ser a menor, ela é a mais perigosa. Embora muito pequena, em medindo seu abdômen com cefalotórax aproximadamente 1 a 2 centímetros, seu veneno é muito tóxico, é neurotoxina, vai direto para o cérebro. Encontrado em vegetação de praia, restingas, áreas urbanas, sua picada produz dor muscular muito forte, sudorosa e tremosa, podendo levar à morte, tá? É a tal da viúva negra, né? Então é fácil identificar esse animal porque ele é pequeno e tem um abdômen vermelho com uma seta preta, né? Tem uma setinha preta. Então esse animal você tem que, tiver na sua casa, você tem que matar. Ah, professor, mas você falou que não é para matar. Tudo bem, matar na natureza. Por exemplo, eu tô vendo a aranha lá na árvore, eu não vou lá matar, ela tá na árvore. Agora, se tá em casa, eu vou deixar a armadeira lá? Não. Aí você tem que eliminar. Pede ajuda para uma pessoa de maior, chama alguém que consiga fazer isso e elimine o animal, para não você à noite não ser picado e sofrer com esses problemas, tá? E por último, importantíssimo também é o escorpião amarelo, Titius, né, serralatus, né, provocam acidentes mais graves, com alta de mortalidade em crianças menores de 7 anos. Então, crianças abaixo de 7, 8 anos, a possibilidade de morte é muito mais alta. A única espécie do país que se produz por partenogênese, né? Então, a fêmea muitas vezes ela não precisa ficar casalando toda hora, ela casala uma vez só e guarda o material genético do macho dentro dela e a hora que ela quiser produzir filhote, ela produz. Produz uma dor intensa na hora da picada, então a pessoa sente na hora a picada e o veneno é muito forte, levando principalmente crianças e idosos, podendo levar à morte. Precisa tomar o soro, precisa correr com a pessoa para o hospital, se saber que foi o animal que picou, vai lá e fala, olha, esse animal é um escorpião amarelo, um escorpião marrom, podendo possibilitar uma ajuda maior, tá bom? Então, como eu já falei, em casos de acidente, né? Então a gente tem que ligar para o hospital já falando, olha, eu tô levando meu filho, eu tô levando meu irmão, tô levando minha mãe, acabou de ser picada, e eles já preparam todo o antídoto já para esses animais. Certo, meus amigos? Tudo bem? Então a aula foi bem legal hoje, né? Falamos um pouco sobre os acidentes, mostramos animais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!